Coração acelerado, suor frio, aquele excesso, né, de suor, tremores, medo de morrer, medo de estar tendo um infarto ou algo grave está acontecendo com você, sensação de desmaio, tonturas, formigamento, dormência, enfim, são diversos os sintomas, mas esses são os sintomas mais comuns de uma crise de ansiedade ou de um ataque de pânico. E se você passa por isso constantemente e ainda não sabe o que fazer nessas situações, fica aqui comigo. Muito prazer, eu me chamo Agatha Montenegro, eu sou psicóloga, trabalho com transtornos de ansiedade e vou explicar para você o que você pode fazer em situações de crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico pode ser muito assustador, principalmente se você nunca passou por isso antes ou se você já vem passando, né, por isso há algum tempo, mas ainda não entende muito bem o que está acontecendo com você. Bom, esses sintomas de ansiedade, eles são reações provocadas pelo nosso organismo em situações que representam algum tipo de perigo ou ameaça para nós, né? Eles são provocados aí pelo nosso organismo para que a gente tenha o impulso, tenha a possibilidade, a capacidade de reagir frente a essas situações, né? Seja correndo, seja lutando, seja fugindo. Mas em algumas pessoas com uma ansiedade um pouco mais elevada ou já com uma ansiedade em níveis patológicos, o nosso cérebro ele muitas vezes não consegue diferenciar o que é uma situação de perigo real, né? O que realmente tem o potencial ali de te fazer mal e uma situação de perigo imaginada. Então, o nosso cérebro, às vezes, ele não faz essa diferenciação daquilo que tá no plano físico, daquilo que a gente consegue ver, daquilo que realmente nos afeta de alguma maneira, daquilo que realmente nos oferece algum perigo, daquilo que tá só na nossa mente, daquela ameaça, né, daquele medo, daquela angústia que a gente sente na nossa cabeça dentro de nós. Então, por isso, ele muitas vezes ele acaba gerando essas reações como se houvesse um perigo ali real, mas sendo que muitas vezes é só algo que você precisa lidar ali, né? Alguma situação que você precisa encontrar uma forma de resolver, por exemplo. Então, é justamente por isso que muitas vezes essa ansiedade, essas crises de ansiedade parecem que vêm do nada. Porque a maioria das situações que a gente interpreta como perigo, que a gente vê como ameaça pra gente, principalmente se você já tem uma ansiedade, né, em um nível mais elevado, são cada vez situações menores. Então, talvez, né, você começou a se sentir um pouco mais ansioso depois de alguma situação específica, depois de algum trauma, depois de um excesso aí, né, de situações estressantes na sua vida. E de repente você só sentia uma crise de ansiedade ou você só se sentia nervoso ou estressado em uma situação limite ali, né? Uma situação muito difícil de lidar. Mas com o passar do tempo, quando a gente não trata, né, esses sintomas, a tendência é que esses gatilhos que você tem, eles vão sendo cada vez coisas mais comuns do seu dia a dia. Então vamos supor, se você tinha uma dificuldade de fazer uma prova específica de uma daquela matéria que é muito difícil para você e você só tinha só tinha uma crise de ansiedade naquela situação, com o passar do tempo pode acontecer de você vir a sentir cada vez mais ansiedade em algumas situações que estão apenas relacionadas com isso. Então, de repente, você começa a sentir ansiedade em todas as outras provas que você vai fazer. De repente, depois de algum tempo, você também começa a sentir ansiedade cada vez que você vai para a escola ou que você vai para a faculdade. E aí, com o passar do tempo, essas situações elas vão, como se diz, vão piorando, né? Então, ao invés de você sentir só naquele momento daquela prova específica, você começa a sentir em todo o contexto que você relaciona com aquilo, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Agora que você entende mais ou menos aí, né, o que é uma crise de ansiedade, eu tenho certeza que a sua maior dúvida, né, e a coisa que você mais gostaria de saber é o que você deve fazer, como você deve lidar com uma situação como essa. Então, em primeiro lugar, por mais difícil que pareça, é muito importante que você não se desespere, que você não se entregue ali àquele medo, àquela angústia, aqueles pensamentos de ai meu Deus, eu tô infartando, tá acontecendo alguma coisa, eu vou morrer. Por quê? Se esses sintomas, eles são um alerta, né, para uma situação que representa um perigo para você, então quanto mais você se desespera, quanto mais você foca nesses sintomas, no medo, nesse pensamento de morte,
mais seu organismo, mais seu corpo vai entender que você realmente está em perigo e mais ele vai piorar esses sintomas, mais ele vai aumentar essas reações. Então é muito importante que você tenta manter a calma ali, tenta focar em outra coisa. Tá? E em segundo lugar, foco na sua respiração. Por quê? Porque a respiração é o que mais vai dizer ali, né, naquele momento, para onde que o seu organismo deve ir. Se ele vai aumentar esses níveis de ansiedade ou se ele vai reduzir. Né? Quando você respira calmamente, quando você regula a sua respiração, aquela troca gasosa que a gente faz para respirar, ela volta a ocorrer de uma forma normal, volta a ocorrer da forma como deve ocorrer e demonstra, né, mostra para o seu organismo que você não precisa daquilo, você já se acalmou, você já está mais tranquilo e que ele pode voltar ao seu funcionamento normal, tá? E a técnica que eu percebo que mais ajuda aí os meus pacientes, as pessoas que têm crises de ansiedade, que eu mais indico também, é a técnica de respiração diafragmática no método 4-7-8. Por quê? 4, que são os segundos que você vai inspirar, 7 segundos que você vai prender a sua respiração e 8 segundos que você vai liberar o seu ar, né? Que você vai soltar devagarinho esse ar que você estava segurando. E você vai repetir, né, essa técnica, você vai repetir esses segundos até você começar a se sentir um pouco mais tranquilo, começar a sentir que o seu coração está voltando ao ritmo normal, começar a perceber que o seu organismo todo está voltando ao repouso, né, está voltando ali ao seu funcionamento normal. É muito importante que você pratique essa técnica diariamente, não só naqueles momentos que você precisar, naqueles momentos de mais ansiedade, porque é muito mais fácil que você lembre de algo que você está praticando, que você tem conhecimento, que você sabe fazer, que você sabe que te ajuda, do que você lembrar ali, ai meu Deus, tem uma técnica que eu ouvi falar, que tem que fazer assim, tem que fazer assado. É muito difícil você se lembrar disso naquela situação de mais ansiedade. Então é muito importante que você já pratique, que você entenda como faz, que você saiba realizar, né, essa respiração da forma correta, para que, né, na hora ali que você precisar, você já saber fazer direitinho, não tem que ficar procurando, né, como fazer, não tem que ficar pesquisando na internet alguma forma de lidar com isso, tá bom? Então, só para ficar claro, vou fazer aqui com você, né, é muito importante que você perceba que você não vai respirar pelo seu pulmão, você vai respirar pelo seu diafragma, então a parte que precisa se mover é essa parte aqui, tá? Então, você vai respirar, inspirar, né? Puxar o ar por 4 segundos. Vai prender a sua respiração por 7 segundos. E depois você vai soltar devagarinho por 8 segundos. E vai repetir isso até que você comece a se sentir melhor. Bom, essa é uma técnica que funciona muito, não só para regular a sua respiração, mas também para tirar o teu foco daquela situação de ansiedade, para tirar o foco daquele gatilho, daquela situação ali que te gerou essa angústia, que te gerou esses medos, essas preocupações. Então, é uma técnica que funciona muito e, como você pode ver, é uma técnica super simples. Então eu indico muito que você comece a praticar, que você vá testando, né? E busque também outras possibilidades, porque caso você não se identifique tanto com essa, você tem outras opções, até para você ter várias opções ali naquele momento de mais ansiedade, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Aqui embaixo, né, eu vou deixar ali escrito como que fazer, quantos segundos, como que você precisa realizar essa respiração. E vou deixar também o link, né, que se você tiver interesse em buscar algum acompanhamento psicológico, quiser entender aí como que a psicoterapia pode te ajudar a não só lidar com as suas crises de ansiedade, mas realmente entender o que está acontecendo com você, entender o que está por trás dessas crises, por trás dessa ansiedade que você vem sentindo e aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas dificuldades, com os seus medos, com as suas angústias e conseguir realmente encontrar qualidade de vida, para que você não precisa ficar lidando com tudo isso, para que a ansiedade ela não prejudique mais a sua vida. Então vai ficar ali um link ali embaixo, né, que você pode entrar em contato comigo, conhecer o meu trabalho e quem sabe aí agendar a sua sessão, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e até mais. Um beijo!